Pois com toda certeza a fonte criadora é justa em tudo que faz, pensa e fala, e não comete injustiça nem maldade contra ninguém. Pois a fonte divina não se agrada com a iniquidade, e com ela não subsiste o mal. Assim como diz em Salmos 5, verso 4. E assim como está escrito a seu respeito, assim é. Em Sofonias 3, verso 5. O Senhor é justo. Ou seja, a fonte divina é justa. Ela não comete iniquidade, não falha. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Isto é, a fonte divina é justa em tudo o que ela faz. Salmos 145, 17. É verdade, a fonte criadora é justa. E como está escrito a seu respeito, assim é. Em 1 João 1, 5 e 6. Deus é luz, ou seja, a fonte divina é luz, e não há nela treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ela e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esta é a mais pura realidade. E todo aquele que diz seguir a fonte divina, mas pratica as obras infrutíferas das trevas, com toda certeza é um seguidor do Deus falso, o qual o tem como seu Pai, Senhor e Rei. E o que disse Jesus para alguns dos seguidores deste falso Deus, os quais queriam matá-lo tão somente por falar a verdade vinda da divina fonte? Jesus disse, porém, que o Deus, os quais eles o têm por Pai, não é o mesmo Deus de Jesus, sendo a fonte criadora. Pois se fosse o mesmo, eles não estariam procurando matá-lo, pois a fonte divina nos ensina a amar um ao outro, independente da raça, cor ou religião. E ainda que uma pessoa não aceita o que Jesus ensina, ou seja lá quem for, não deve odiá-lo por isso, mas continuar amando um ao outro, ainda que cada um ande no caminho da sua escolha, pois todos são livres para escolher a quem deve servir, se é ao verdadeiro Deus, sendo a fonte criadora, ou aos deuses da terra. Por isso sim está escrito: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, servir a fonte criadora, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isto é, eu e a minha casa serviremos a fonte divina, sendo ela a criadora do universo. Josué 24, 15. É verdade, todos têm o direito de escolher a quem quer servir. Por isso existem dois caminhos, o estreito e o largo, como também o verdadeiro e o falso Deus. A escolha é de cada um. O que não precisa é um ficar com raiva do outro, por causa da diferença nos ensinamentos, pois cada qual
deve seguir o caminho da sua escolha, sem brigas e sem violência. Afinal, para tudo há um tempo determinado, e cada um, com certeza, a seu tempo, chegará ao pleno conhecimento de toda a verdade. O que todos precisam é vencer a raiva que sentem um do outro, acabando com a guerra entre partido político e religião. Pois, há 2000 anos atrás, muitos ficaram com raiva de Jesus, por causa das verdades por ele anunciadas. Por isso, queriam matá-lo. E nos dias de hoje, infelizmente, há muitos o odiando. Por ele está outra vez trazendo as mesmas verdades de outrora. Verdade que traz libertação, salvação e vida eterna. Acontece que a obra que ele começou há 2000 anos atrás, agora será terminada, e ninguém vai impedir, pois quem age por intermédio dele é a fonte divina, a qual na Bíblia é chamada de Deus e Pai, sendo a fonte criadora do universo. E assim disse Jesus, o Cristo, e continua a dizer, em João 8, verso 40 a 42. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, ou seja, ouvi da fonte divina. Vós fazeis as obras de vosso Pai, que é o Deus da terra. Por isso procuram matar-me. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus, o mesmo que age por meu intermédio, fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, isto é, eu vim da fonte criadora, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ela me enviou. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. João 8, 45. É verdade. Jesus foi e ainda continua sendo por muitos odiado, tão somente por causa das verdades anunciadas. E todos os que odeiam a ele são os seguidores do falso Deus, trocando assim o bem pelo mal, pois ao mesmo tempo que dizem amar a Jesus, sentem grande ódio dele, e isto por não saberem quem verdadeiramente ele é. Pois os que já têm o verdadeiro conhecimento estão felizes por encontrar com aquele que veio para salvar o mundo, por meio do Evangelho vindo da divina fonte. A fonte divina, porém, a ninguém os obriga a segui-la. Ela apenas mostra o caminho, por intermédio de Jesus o Cristo. E cada um é quem toma a sua decisão entre o falso e o verdadeiro. E como saber qual é o verdadeiro e o falso Deus? Somente através do conhecimento, o qual está sendo passado por meio de Cristo Jesus, através da fonte divina. Por isso está escrito que Jesus é vindo, isto é, ele já está no meio de nós e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus, ou seja, a verdadeira fonte divina e criadora, a qual não tem nada a ver com o Deus falso. Por isso assim diz as Escrituras, sabemos que o Filho de Deus, ou seja, da fonte criadora, é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. 1 João 5, verso 20.